noite, pessoas. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos ao nosso congresso online da Associação Brasileira de Estudos de Medicina e Saúde Sexual. Hoje temos uma sessão bastante interessante e especial, um tema que é inusitado para muitas pessoas, sobre o networking e o sexting. E a nossa apresentadora dessa noite é a doutora Margarete Reis, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do atendimento do Ambulatório de Medicina Sexual da disciplina de Urologia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC e coordenadora da pós em Sexologia do Centro Universitário da FMABC. Teremos duas debatedoras na sequência. Depois da apresentação do tema, teremos a debatedora Júlia Vidal Medeiros, que é especialista em terapia sexual pela Unisal, tem a pós-graduação em educação sexual também pela Unisal, é especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo IPCS e terapeuta sexual de adultos e casais. É membro da Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, ABENS, e do Comitê de Parafilias. E é associada à SBRASH, FLACES e UOS. E na sequência teremos a doutora Catarina de Moraes Braga, psiquiatra, mestre em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, professora da Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora do ambulatório de medicina sexual do HC da Universidade Federal de Pernambuco. Primeira secretária da nossa ABENS. Boa noite a vocês que são... Nossa, sem vocês não teríamos a noite de hoje. É muito importante a presença de vocês. Muito obrigado pela presença, disponibilidade em nome da ABENS. E agradecemos e já podemos começar. Professora Margarete, que tal? Seja bem-vinda e esteja à vontade para começar a hora que quiser. Deixa eu colocar aqui, a minha apresentação é a que eu realizei no Congresso, 17º Congresso da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, na mesa redonda de sonhos e sexualidade, e eu estou trazendo, então, o tema redes e sexting. Que bom que não está andando, só um minutinho. Agora foi. Bom, então, deixa eu só tirar o coisinho daqui. Bom, primeiramente, nós vamos contextualizar as interações sexuais no mundo digital, ou seja, aqui vamos focar nas interações sexuais cujo objetivo é a busca de prazer, e não nas interações voltadas para a educação sexual ou militância. Bem, as tecnologias digitais, elas podem desempenhar diferentes papéis nas interações sexuais. No primeiro caso, a tecnologia tem um papel auxiliar nas interações sexuais, ou seja, nesse caso, a atividade sexual é solitária entre duas pessoas ou mais diretamente, e a tecnologia é um fator auxiliar para a obtenção de prazer ou encontro da parceria sexual. No segundo caso, a tecnologia é mediadora, que a atividade sexual ocorre com a mediação por meio da tecnologia, e a tecnologia ela está entre as parcerias. E no terceiro caso, a tecnologia ocorre, ela tem a função de parceira sexual, e a atividade sexual é realizada com a tecnologia. Bom, na tecnologia digital como auxiliar das interações sexuais, a atividade sexual é solitária ou ocorre diretamente entre as pessoas, e a tecnologia auxilia na busca por parcerias sexuais e ou na obtenção de prazer durante a relação sexual. Então, são exemplos desta aplicação das tecnologias digitais nas interações sexuais, o uso de tecnologias digitais para buscar parcerias sexuais fora do mundo digital.
como nos aplicativos de relacionamento, que falaremos mais adiante. Também o uso de pornografia digital durante a atividade sexual ou em parceria, e a produção de conteúdo sexual explícito durante as interações sexuais e seu compartilhamento na internet. Já na tecnologia digital, como mediadora das interações sexuais, a tecnologia sexual ela ocorre por meio da tecnologia digital, ou seja, a mediação ocorre com o uso de textos, áudios, imagens, fotos ou vídeos, e temos como exemplo o sexting, do qual nós falaremos mais adiante também, e o cybersex. E na tecnologia, como parceira sexual, a atividade sexual ela acontece com a tecnologia no papel de parceira sexual. Alguns exemplos dessas interações sexuais antes ou anteriormente retratadas na ficção e que agora ocorrem na realidade são atividade sexual entre pessoas e softwares sexbot, como no caso do filme Her, de 2013, que mostra a relação amorosa entre um homem solitário e um sistema operacional, e a atividade sexual entre pessoas e robôs físicos com inteligência artificial, como podemos ver no filme Inteligência Artificial, que tem o gigolô Jane e o gigolô Joey, que são robôs criados para manter relações sexuais com humanos. Bem, diversas áreas do conhecimento, como a psicologia, antropologia, medicina, informática, sociologia, vêm investigando os efeitos do uso da tecnologia nas interações sexuais. E um papel central dessas interações é o consentimento, pois os efeitos das tecnologias digitais em atividades sexuais mudam radicalmente em função da presença ou ausência de consentimento. Enquanto, por exemplo, a filmagem consentida de uma relação sexual pode aumentar a excitação e o prazer entre os parceiros, na ausência de consentimento, esse ato se torna violento e abusivo. Em situações em que os participantes estão de acordo quanto ao uso da tecnologia digital, diversos estudos mostram efeitos benéficos sobre a autoestima, intimidade e repertório sexual. Uma minoria de usuários de tecnologias digitais em interações sexuais apresenta consequências negativas de seu uso, como o uso problemático de pornografia virtual e de apps de relacionamento. Então, nesta apresentação, vamos examinar o uso problemático de aplicativos de relacionamento e de sexting, começando por uma breve síntese de informações sobre os aplicativos de relacionamento. Bem, eles são executados em smartphones e funcionam como sistema de posicionamento global, GPS, o que permite localizar outros usuários nas proximidades e também permitem comunicação síncrona e assíncrona. Os apps de relacionamento podem apresentar diferentes recursos de design. Então, alguns permitem iniciar uma conversa por meio de mensagens privadas com qualquer usuário exibido na tela e apresentação de vários usuários em uma lista ou grade em ordem decrescente de proximidade geográfica, como, por exemplo, o Blood e o Grindr, direcionados ao público LGBTQIAPN+. Outros aplicativos têm um mecanismo de sinalização e correspondência e o envio de mensagens privadas que só é possível quando ambos os usuários sinalizam interesse, como, por exemplo, o Tinder, cuja maior parte dos usuários é heterossexual. Bem, os aplicativos de relacionamento, eles apresentam diferentes perfis de usuários, por exemplo, diferentes quanto à idade, identidade de gênero ou orientação sexual.
Além disso, os usuários também apresentam diferentes motivações para o uso destes aplicativos. Alguns usuários têm motivações eróticas ou românticas que podem variar desde encontros sexuais casuais até relacionamentos românticos e duradouros. Outros usuários, por exemplo, podem utilizar esses aplicativos para estabelecer contatos comerciais, afiliação e segurança, como especialmente no caso de minorias sexuais e populações marginalizadas que usam esses aplicativos para estabelecerem redes de apoio, e entre os usuários mais jovens, a pressão dos pares, a curiosidade, pertencimento e diversão são outras motivações para o uso destes aplicativos. Os estudos sugerem que os usuários de aplicativos de relacionamento acreditam correr maior risco ao usar os apps de relacionamento que encontros tradicionais offline. Os principais riscos referidos são decepção, assédio sexual, tentativas de exploração financeira, agressão sexual eletrônica indesejada. Além disso, o uso de aplicativos de relacionamento pode levar à objetificação das outras pessoas e de si mesmo por causa das relações intensas, rápidas e casuais. E o uso de GPS e a possibilidade de encontrar parcerias próximas geograficamente pode levar a escolhas impulsivas. Como a disponibilidade de potenciais parceiros é grande com o uso do GPS, os usuários tendem a sentir autoestima elevada ao usar os apps de relacionamento e, em consequência, podem fazer uso mais frequente destes aplicativos. O chat em aplicativos de relacionamento aumenta a possibilidade de sexting e de comportamentos de risco, por exemplo, o sexo sem proteção. Embora um objetivo dos apps de relacionamento seja auxiliar seus usuários a terem encontros e interações sexuais face a face, muitos usuários destes aplicativos relatam nunca participarem de encontros face a face e permanecem exclusivamente no domínio online. Eles navegam entre diversos perfis, passando o dedo para a direita ou para a esquerda para aceitar ou descartar um perfil, sem desejar, de fato, encontrar outros usuários. E essa atividade é conhecida como swiping, ou seja, deslizar em português. Passar muito tempo fazendo swiping entre os perfis pode ser recompensador para o usuário, porque com o tempo ele terá mais e mais matches. Com isso, há maior risco de o usuário desenvolver uso frequente ou problemático de apps de relacionamento. O swiping prolongado é um ato sem finalidade comunicativa e possivelmente está associado a efeitos adversos, como a negligência com outras atividades do dia a dia e com as interações afetivas face a face. O uso frequente ou por longos períodos de apps de relacionamento não significa por si só que haja uso problemático. Nos próximos slides, veremos quais os critérios para suspeitar de uso problemático de apps de relacionamento. Mas as características dos usuários associadas ao uso frequente de apps de relacionamento são sociabilidade, eles são muito sociáveis porque querem conhecer outras pessoas, apresentam um estilo de apego ansioso, ansiedade social, níveis baixos de conscienciosidade, busca por sensações e permissividade sexual, são mais permissivos sexualmente. Usuários com altos níveis de neuroticismo, caracterizado por altos níveis de ansiedade, depressão e baixa autoestima, podem apresentar escapismo da angústia.
Esse alívio da angústia reforça o uso de apps de relacionamento com o aumento do risco de uso problemático. Não existe consenso na literatura sobre se o uso de apps, o uso problemático, né, de internet, redes sociais, pornografia virtual e aplicativos de relacionamento são formas de adição ou se estariam no espectro dos transtornos obsessivos compulsivos. Os pesquisadores que encaram esses comportamentos como adições comportamentais apontam as similaridades que eles possuem com a adição a substâncias químicas e, em todos eles, há recompensa a curto prazo e prejuízo a longo prazo. Os mecanismos neurais postulados para o surgimento e a manutenção das adições comportamentais são a ativação fásica, disparos em rajada dos neurônios dopaminérgicos, e modificação da transmissão sináptica destes neurônios. No entanto, é preciso ter atenção quanto ao risco de patologização de comportamentos normais. Segundo o pesquisador Mark Griffiths, especialista há mais de 30 anos em adição a jogos e outros comportamentos, a diferença entre hábitos saudáveis excessivos e a adição é que os hábitos excessivos saudáveis acrescentam à vida das pessoas e as adições retiram vida das pessoas. As adições comportamentais, compras, jogos, sexo, foram potencializadas pelas características da internet devido à acessibilidade, economia, anonimato, conveniência e desinibição. Assim, é importante fazer a distinção entre o uso frequente e o uso problemático de aplicativos de relacionamento. As características do uso problemático de relacionamento são saliência, pois o uso de aplicativos de relacionamento domina em grande medida a realidade cognitiva e comportamental do indivíduo, modificação de humor, pois a alteração do humor pelo uso de aplicativos de relacionamentos, tolerância, pois o uso de apps de relacionamentos aumenta com o tempo, abstinência, que leva à angústia quando o uso de aplicativos de relacionamentos é interrompido por um longo período de tempo, conflito, pois o uso de apps de relacionamentos afeta negativamente a realidade social do usuário, e recaída, com retorno aos padrões anteriores de uso de aplicativos de relacionamentos após a interrupção. Bem, o uso problemático de apps de relacionamento é um campo de estudo muito recente e há poucos dados sobre sua prevalência em diferentes países e contextos socioculturais e sobre seu curso clínico. Persiste na literatura a controvérsia se o uso problemático de apps de relacionamento e de outros aplicativos e recursos digitais são adições comportamentais ou parte do espectro de transtornos obsessivos compulsivos. Os estudos sobre o uso problemático de apps de relacionamento, em geral, envolvem um app específico, mais comumente o Tinder, dificultando ainda mais a generalização dos achados. E a característica principal do uso problemático de apps de relacionamentos é o impacto sobre os relacionamentos offline, com a substituição de parcerias pelo uso do aplicativo. E os estudos mostram que o uso de apps de relacionamento esteve associado a efeitos indesejáveis, com a diminuição da autoestima, aumento de estar solteiro ou solteira, somente em atividades sem finalidade de comunicação, o swiping. Bem, a partir de agora falaremos sobre o segundo tema dessa apresentação, que é o sexting.
Então, a palavra sexting é o neologismo do século XX, composto pelas palavras sexting, sex mais texting. Trata-se da troca interpessoal de textos autoproduzidos e sexualizados em seu conteúdo, podendo ou não ser acompanhados de imagens por fotos e vídeos transmitidas por telefones celulares e internet. No Brasil, a expressão sexting é associada ao envio de imagens do corpo, popularmente conhecidas como nudes, imagens com conteúdo sexual recebidas ou enviadas. Pode ser uma maneira inofensiva de expressar desejo e uma prática consensual entre duas pessoas. A prática de sexting ampliou-se consideravelmente durante a pandemia de Covid-19 em função do isolamento social. Todavia, o sexting pode estar associado a consequências negativas como humilhação, cyberbullying e abuso, especialmente quando o conteúdo compartilhado com outras pessoas sem consentimento e se torna viral. Bem, o sexting, os primeiros estudos, né, sobre sexting foram publicados por volta de 2005 e podemos dividi-los didaticamente em 3 fases. Então, os primeiros estudos abordavam o sexting como uma atividade excitante, com resultados frequentemente horríveis. Nesta fase, ocorreu a publicação de casos de pornografia de vingança, cyberbullying, slut-shaming, que é a versão sexista de bullying, com insultos sexuais direcionados às mulheres para envergonhá-las, e suicídio. Em função destas publicações em artigos acadêmicos e em jornais e outros veículos de grande circulação, a opinião pública passou a encarar o sexting como um assunto de vida ou morte. A partir de 2012, os estudos passaram a ser mais detalhados e passaram a descrever os padrões de sexting quanto a ações, enviar, receber, encaminhar, tipos de mídia, textos, imagens ou vídeos, modo de transmissão, ou seja, perfis em redes sociais ou envio diretamente para outra pessoa, e características sexuais da mensagem, nudez parcial ou total, insinuação de atividade sexual explícita. Além disso, passaram a ser estudados diferentes contextos em que o sexting acontece. Os achados destes estudos sugerem que as consequências muito graves do sexting, antes consideradas comuns, na verdade são raras. E na fase 3, os estudos conduzidos em diferentes países mostram que o sexting é um fenômeno comum entre adolescentes e jovens adultos e não um comportamento desviante. Então, os estudos descrevem efeitos positivos e negativos do sexting, e dentre os efeitos positivos destacam-se aumento da autoestima, autoimagem positiva, fortalecimento de relacionamentos românticos, comunicação sexual mais segura, com discussão sobre práticas sexuais, tais como o uso de preservativos, e dentre os efeitos negativos, podem ser citados os aspectos legais, a divulgação de nudez e imagens íntimas de menores de idade, ansiedade quanto à aparência, medo de divulgação do conteúdo para terceiros e a quebra do consentimento, seja na produção e compartilhamento do conteúdo entre parceiros, seja no compartilhamento do conteúdo para terceiros ou em redes sociais, é o fator decisivo para as consequências mais graves, mais dramáticas do sexting, como abuso sexual ou financeiro, cyberbullying e slut-shaming. No sexting podem ser reproduzidas modalidades de violência de gênero contra as mulheres,
como em situações de coação a produzir, enviar conteúdo e do slut shaming. Bom, os estudos sugerem que pessoas com uso problemático de redes sociais praticam sexting mais frequentemente que as demais. A maior parte dos estudos sobre a prevalência de sexting incluem adolescentes ou jovens adultos. Há poucas informações sobre esse comportamento entre adultos com mais de 30 anos ou idosos. E dados de uma revisão sistemática com meta-análise de 50 estudos, com 18.122 participantes, menores de 18 anos a 29 anos, mostram as seguintes prevalências: envio 38,3%, recebimento 41,5%, envio e recebimento recíprocos 47,7%, encaminhamento não consensual de sexts 15%. Os resultados da meta-análise mostram que as mulheres são mais relutantes para enviar sexts devido ao medo de serem consideradas promíscuas. O estudo concluiu que as perpetrações de sexting não consensual, assédio e violência íntima contra as mulheres, muitas vezes resultam na atribuição de culpa à vítima, em vez de serem consideradas uma forma de violência sexual baseada em gênero. Então, para finalizar, podemos falar que as tecnologias digitais estão modificando as interações sexuais, exercendo os papéis de auxiliar, mediadora ou parceira sexual. Os apps de relacionamento auxiliam o encontro de parcerias sexuais para as interações sexuais face a face, mas são utilizados para outras finalidades. O uso de apps de relacionamento para atividades não comunicativas, rolar a tela entre perfis, está associado ao uso problemático destes aplicativos, com prejuízo da qualidade de vida dos usuários. E o sexting é um fenômeno comum entre adolescentes e adultos jovens, e o sexting também não é um comportamento de risco em si, mas pode estar associado a abuso, cyberbullying e violência contra a mulher. Muito obrigada. Seu microfone está fechado. Muito obrigado, professora. Agora nós temos a participação das nossas debatedoras. Chamamos na ordem que já tínhamos colocado aqui. Júlia Medeiros, você vai falar de um aspecto qual? O que você tem para contar para a gente? Depois nós chamamos a Catarina Moraes para continuar a discussão. Eu vou pegar então esse gancho final que a Margarete falou, que eu achei interessante esse dado, né, Margarete, que você fala assim que 38 recebem, 41, quer dizer, 38 enviam, 41 recebem, 47,7 é recíproco e 15 que é não consensual. E se a gente for ver, eu tenho visto isso muito no consultório, e é muito comum essa questão do não consensual, encaminhar sem a pessoa pedir, essa questão do assédio, que a gente vai trabalhar a questão da denúncia. Hoje, por mais que venha, às vezes, até em aplicativo nos grupos, recebem isso. Eu, pelo menos, até como terapeuta, vejo isso, e a primeira coisa que eu faço é denunciar e bloquear. Mas tem um cenário que também é interessante a gente pensar, dos que enviam desses 38%, o quanto muitos deles também às vezes são ameaçados, né? Isso que é o que eu tô vendo muito no consultório, da questão da chantagem. Então, assim, você vai me mandar, e aí às vezes tem aquele cenário da vulnerabilidade, que a pessoa está expondo um vínculo. Eu já vi muitos casos de pacientes ali bissexuais que não conseguem vivenciar, expor isso, e aí ali expõe ou que tem fetiches. Eu já vi pacientes crossdressers que chegam num cenário ali que tá, e aí a hora que se expõe, agora eu vou te ameaçar. Se você não me pagar tanto, eu vou te denunciar, eu vou te expor para sua família,
e aí a casa cai, né, dessa pessoa. Ou até um cenário que chegou uma vez um paciente que estava extremamente desesperado, porque ele fazia já escondido da parceira isso, e aí um dos caras que ele estava conversando veio numa situação que ele queria se matar, o cara com quem ele estava se relacionando. Então, tipo assim, meu, o rapaz ele vai se matar, e aí se acontecer alguma coisa, vão rastrear as conversas, vão me ver, vão me expor. Então, assim, o quanto que também esse envio e não ser recíproco também influencia, né? Isso que eu queria comentar, se você viu alguns dados falando sobre isso. E o recebido, se não tem relação com o egoísmo, que às vezes eu fico pensando, né? A pessoa que só quer receber, mas também não se expõe, né? Aham. Júlia, na verdade, esses foram os dados que eu levantei, né? Então, eu acho que fica aí, né, um convite para que todos, né, busquem mais informações e tragam para a gente também, né, mais informações a respeito, né? E é um dado polêmico, né? Se a gente for olhar o risco que está por trás, né? Eu acho que, exatamente, eu acho que a gente tem que pensar que a tecnologia, ela não é boa nem ruim, mas também não é neutra, né? Ela não dá para a gente falar que ela é boa ou que ela é ruim. Agora, uma coisa é certa, ela não é neutra, né? Então, é, o, o- eu acho que os casos assim, né, mais de uso problemático, os casos mais dramáticos, né, eles estão aí, né, numa proporção muito menor do que o uso benéfico, tá? Eu acho que de dependência, né, de estar ali sem finalidade comunicativa, eu acho que está em torno de 10%. A Catarina pode até me ajudar se tiver, né, alguma coisa a acrescentar, mas na maioria, eu acho que assim, o que a gente tem hoje, né, é a tecnologia usada de uma forma também muito benéfica, né, na saúde, na educação, né, por grupos marginalizados que buscam segurança, pertencimento, né, grupos de apoio, né, então eu acho que o uso benéfico ele é infinitamente maior, né, e obviamente que a gente tem que falar desse outro lado, tá? Que tem a ver também com muito daquilo que nós vivenciamos na atualidade, né? E é uma tendência, assim, ao individualismo, né? Quer dizer, essa coisa mais individualista, mais hedonista, mais presenteísta, né? Ou seja, né? Eu quero, né? Tem que ter prazer, tem que ser agora, né? Então, tudo isso é o que a gente também tem que avaliar. E no caso, né, nos casos dramáticos, a gente tem que pensar em cada caso como um caso, né? É, em cada caso com que recurso tecnológico essa pessoa está envolvida, né? Então, não tem uma generalização, né? Muito bom. Ahn, Júlia, você tem mais alguma colaboração, uma... Eu tenho mais essa questão do imediatismo, né? Quanto que Ah, é imediatista, até minha resposta antes de você terminar, Oswaldo, desculpa. Mas o quanto que a sociedade está imediatista, tem que ser para agora, né, no aplicativo. O quanto que eles entram no aplicativo e tem que ser para agora, tem que ser para Mas agora. Se você não tiver. você consegue na hora que você deseja, está na sua mão sem você sair do lugar, né? Então, você não precisa nem sair do lugar para fazer contato, né? E tem outra coisa, né? Eu acho que a gente, né? Nós somos seres sociais por excelência, né? Nossa, estou perdida aqui, peraí. Cadê vocês que saiu da minha frente? Achei. É, nós, é, nós somos redes sociais por excelência, então as redes, né, o acesso, né, à internet nos possibilita ampliar, né, as conexões, os contatos, né. Eu acho que a gente tem que caminhar, né, de uma forma mais aí, de uma forma que a gente
é, passe muita coisa a respeito, principalmente a ideia de que a gente está atrasado em relação a tudo que vem acontecendo, né? A rapidez, né, com que a tecnologia caminha e as coisas que vão, né, aparecendo, né? Nós chegamos bem depois, né? Então, acho que é pensar que a gente tem esse compromisso de avaliar, de levantar, de ver o que tem, né? E que a gente, até para se atualizar, é muito difícil, né? Eu fiz essa pesquisa em outubro, né? Que foi quando apresentei lá no Congresso, né? Às vezes você olha agora, eu também posso não ter visto tudo que tem, mas você olhar agora pode ter muito mais coisas, até para você se sentir atualizado, atualizada, né? Tem uma coisa aí que é o tempo todo, tem muita informação, né? Bom, Uma coisa só. Catarina, que tal você trazer as suas contribuições? Vamos lá. Pronto. Eu até, assim, achei bem interessante que Júlia já trouxe algumas coisas que eu tinha pensado em comentar, mas eu fiquei pensando, lembrei de uma paciente que eu atendi hoje, agora há pouco, falando do problema que ela tinha com o aplicativo, que era uma coisa que de madrugada ela ia mexer no celular, passava o dia se segurando para não mexer no aplicativo, só que o aplicativo era o iFood. Então, ela descrevendo, vocês estão falando de um cenário idêntico ao que ela estava me dizendo, só que no caso dela era o imediatismo, a necessidade, o uso da internet, da tecnologia, para ter aquilo ali que é a situação que ela tem compulsão, no caso, compulsão alimentar. Quantos pacientes a gente não vê usando aplicativo de compra? E aí vai, mexe escondida, vai no Exatamente. banheiro para comprar, né? Então, eu acho que o aplicativo de paquera, eles acabam tendo esse potencial maléfico, esse potencial, enfim, para paciente que muitas vezes já tem uma inclinação, né, como a Margarete muito bem colocou, a questão dos vícios comportamentais acaba ficando muito parecido um com o outro, mas ao mesmo tempo veio para ficar, é a realidade, e já vem acontecendo há muito tempo, né, a gente se comunicar por essas vias que envolvem tecnologia já é uma coisa muito antiga. Eu tenho um paciente que os pais dele se Aham. conheceram pelo jornal, a mãe Não mandou uma é? mensagem, né, botou no jornal, senhora procura viúva, pronto, sei que se encontraram, estão casados e pronto, resolveu. Então, isso já acontece, mudou realmente a velocidade. Mas, falando um pouco do lado negativo, acho que já foi muito bem colocado, né, pelas colegas, é, às vezes, o uso do aplicativo, e aí não só Tinder, Grindr, mas o próprio, enfim, hoje um grande aplicativo de paquera é o Instagram, né? Vamos combinar, que eu de vez em quando pergunto para os pacientes, qual aplicativo você usa para paquerar? Eles, É verdade. Instagram, né, Sim, doutora? sim, Né? sim. E também tem toda uma etiqueta, viu? Eu estou aprendendo que tem algumas coisas que a gente faz que sinal de paquera. Então, a gente não pode. Se você estiver paquerando alguém, você pode curtir uma foto antiga da pessoa. Mas se você vai no Instagram da pessoa e você curte uma foto antiga e você não está paquerando, você pode ser mal interpretado. Então, tem toda uma etiqueta, né? Toda uma linguagem a ser compreendida. Já fiz umas besteiras assim, depois que comentaram comigo, acho que tu não está entendendo como é. Desculpa, né? Então, tem toda uma linguagem a ser compreendida. Mas, então, a paquera acontece nos aplicativos, e, enfim, não necessariamente é uma coisa patológica, mas a gente tem que observar que, às vezes, o que acontece, o impulso, a frequência que a pessoa vai usar o aplicativo pode ser sintoma de outros transtornos. Então, não necessariamente uma dependência do sexting ou enfim, mas às vezes sintoma de um transtorno, como por exemplo o transtorno bipolar. Tem um Bipolar, estudo até exatamente. recente, né? Tem um estudo até recente que traz isso, que pacientes quando estão em mania, hoje, usam Sim, muito mais, né? sim. E a Muito gente mais às vezes, aplicativo, se expõe muito mais sexualmente, né, Catarina? Em sim, sim. parceria, sem nenhum cuidado, né? Sem nem, em situações de risco mesmo, né? Exatamente. E às vezes isso, mesmo antes do aplicativo, o paciente com transtorno bipolar, ele tinha essa situação de se expor muito, mas com o aplicativo, acabou, a chance de exposição é muito maior. E os riscos são tremendos, né? Então é como se essa possibilidade que a gente tem com os aplicativos aí de paquera ou não, a gente consegue fazer um estrago muito maior dentro de casa. Fazer dívida, rapidinho a gente faz, né? Sim, sim. Então, todos esses Eu acho que é o comportamentos. que o Mark Griffiths lá coloca, né? Que tudo isso foi potencializado, né? Né? Todos esses comportamentos que já existiam foram potencializados, né?
Mas eu concordo também quando vocês colocam a coisa o lado positivo, as coisas boas, e eu vi que teve uma pergunta sobre o uso dos aplicativos para pessoas mais velhas, né? Essa semana, curiosamente, um paciente meu idoso, que é viúvo, veio me pedir ajuda com o Tinder, porque ele estava com dificuldade de instalar. E ele disse que estava até pensando em desistir, porque ele não queria pedir ajuda para o filho, não queria pedir ajuda para os netos, achou constrangedor. Aí eu, vamos lá, só que eu também não sou muito boa em tecnologia. Então a gente ficou meio enrolado lá, eu fiquei de estudar e depois ajudar ele, porque aí quem aí quiser me ensinar também me ajudem, porque eu fiquei meio perdida lá, mas vai dar certo. Mas, enfim, às vezes o paciente precisa desse auxílio, né? Sim, Como também, às vezes não sabe, a gente não sabe, enfim, meus pais não souberam baixar Uber. Depois desenrolou, né? Hoje em dia é Uber para cima e para baixo. Então as tecnologias elas estão aí para serem incorporadas, mas talvez essas tecnologias, em especial, sejam mais difíceis porque tem esse constrangimento, tem essa barreira, né? É mais fácil um filho, pai, tá aqui o Uber, tá aqui o iFood, Tinder, Grindr, complica, né? Às vezes tem essa barreira aí. Mas existe aplicativo para viúvo, tem um aplicativo evangélico, que é o Eden, tem vários tipos de aplicativo que ajuda você a encontrar pessoas com interesses em comum. E às vezes, aplicativos também para quem tem interesse. universitários, né? Para Isso, universidade, né? isso. Tem também os que são fetichistas, né? Tem aplicativos para ajudar essas pessoas, para casais que praticam swing. Então, tem aplicativo, tem tecnologia para isso. É, tem que saber utilizar, né? Tem que ter alguns cuidados. Eu me preocupo muito com pacientes mais jovens, pela ingenuidade mesmo, de achar que tá todo mundo, né? Todo mundo falando. E eu tenho observado essa preocupação com a coisa do golpe. Teve um paciente meu que ele recebeu umas fotos, ele não pediu, inclusive, enfim, recebeu umas fotos, ele disse que, inclusive, ele apagou, que ele é uma pessoa, assim, que tem, enfim, não gostou de ter recebido as fotos, e depois, uma outra pessoa entrou em contato dizendo que ele estava com fotos de menor de idade, que era a filha, que tinha, enfim, uma conversa, assim, que, enfim, era um golpe, no fim das contas, ele fez a denúncia lá, mas situações que podem ser muito angustiantes, que é a exceção, mas acho que cabe também uma conversa sobre como é que a gente se protege, como é que a gente orienta os adolescentes, que não vai dizer, não pode não, vai fazer, entendeu? A gente precisa, Exatamente. precisamos de uma orientação, precisamos sensibilizar os educadores, como é que a gente faz para isso ser seguro, ser possível. A gente fala para os pacientes da gente, quando está falando de desejo sexual hipoativo em mulher, a gente diz, não, tem que dar uma paquerada antes, de manhã cedo, ele já mandar lá, né, quando é um casal heterossexual, já começar com a paquera. Então, a gente já orienta sexting para os pacientes que têm desejo sexual hipoativo. A realidade é essa, né? Já diz, manda mensagenzinha, manda não sei o quê. Já está rolando. Então, a gente tem que Sim. ver como é que a gente incorpora essa tecnologia a nosso favor, porque eu acho que tem muita potencialidade, mas tem muitos riscos, como foi muito bem colocado pelas colegas. Aham. Eu acho que foi isso assim, que me chamou mais atenção, mas eu gostei muito. Eu acho muito interessante, Margarete, quando você traz essa questão da tecnologia como sendo assim, uma coisa que pode vincular, mas ela própria sendo o objeto do interesse. Eu acho isso aí muito desafiador, principalmente agora, né, que a gente tem tantas tecnologias novas. Achei bem legal esse recorte, diferente. Muito bom. A Catarina já tinha avisado que alguém no chat já tinha feito uma pergunta relacionada a pessoas com mais idade. A Valéria Medeiros escreve: Me parece que os jovens têm mais facilidade na era digital e acrescentar a tecnologia não é difícil no sexo. Minha dúvida está com relação às pessoas mais experientes. Qual a porcentagem de aceitação desse público que ela tem a impressão que, na experiência de consultório, que acaba sendo mais complicada a adesão. A Catarina estava lembrando que talvez quem não esteja familiarizado com o uso de tecnologia tenha dificuldade de até mesmo fazer o download de um aplicativo e configurá-lo. O que vocês três acham disso e o que nós dizemos para a Valéria? Sim, Margarete? Júlia? Catarina? Catarina já começaram a responder, né? Tá. Olha, eu acho que quando fala, ela começou dizendo que em relação aos jovens, eles têm É essa mais fácil. facilidade, Isso. é mais fácil, né? É mais fácil, porém eles não estão ainda totalmente preparados, porque eles ainda não têm essa noção de risco. Eu acho que a gente tem sempre que pensar, né, de que forma a gente pode contribuir, né, em todas as faixas etárias, mas eu sempre coloco muito, eu sempre pensei muito nisso. Eu trabalho muito com pacientes, né,
com o público masculino mais velho lá no ambulatório lá da FMABC, mas eu também trabalhei com adolescentes da Casa do Adolescente, que a Albertina, na ocasião, me pediu para trabalhar com os meninos e não com as meninas, né? Para acolhê-los, porque não tinha nada para os meninos lá, né? Então, acho que é muito legal a gente pensar, né? A gente pensar nos extremos aí, né? Que a gente sempre tem muito a oferecer, né? E eu acho que com essa coisa, né, da facilidade que o jovem tem, né, para mexer, né, com a tecnologia, para fazer descobertas, para, né, usar, né, de todas as formas que ele pode, né, o que está ao alcance dele aí, do ponto de vista tecnológico, né, a gente não pode esquecer que eles ainda não têm essa noção de consequências dos atos deles, né, pegando pelo próprio, né, cérebro que ainda, né, não está totalmente, pelo menos o córtex pré-frontal não está ainda consolidado, né, e isso pode acontecer até os 25 anos, né, e ele não tem essa noção de riscos, né, e por isso que eles têm menos noção de consequência das coisas, né. Então, acho que a gente tem um trabalho, sim, para fazer, não só com o adolescente, mas também com os pais, que, como eles ensinam tudo, como instalar, né, como a Catarina falou, instalar o Uber, pedir, né, o iFood, né, fazer isso, fazer aquilo. Os pais acabam criando uma ilusão de que eles sabem tudo, que eles já estão preparados, que eles, nossa, eles podem bater asas e voar. Não é assim, né? Não é desse jeito, né? Eles estão aí, né? Eles precisam ter retaguarda, eles precisam, né? Ser considerados como indivíduos que precisam ali também, né? Dessa proteção, né? De uma proteção. E os mais velhos, porque têm uma ingenuidade, porque não viveram nada dessa tecnologia que invade, né? Simplesmente invade, né? Haja vista quantas pessoas mais velhas aí, acho que pessoas de todas as idades, mas eu tenho a impressão que até muito mais pessoas mais velhas, né? Que saíram correndo para depositar, né? Ou quando não tinha Pix ainda, porque receberam a ligação ou passaram alguma coisa no celular que se não pagasse tanto, ia fazer não sei o quê, tinha sequestrado o filho, né? Então, tem toda essa coisa assim de como a gente pode lidar e saber se proteger. Né? Eu acho que por isso que eu falei, a gente está sempre atrasado em relação a tudo que vem, né? E a gente tem acesso o tempo todo. Mas a gente tem que acompanhar. No caso, nós, profissionais, precisamos, como a Catarina trouxe aí, eu achei muito legal, porque eu vivo essa situação também de muitas vezes ensinar, né, como instalar alguma coisa, né, como entrar num aplicativo, entra aí, vê tal, né, mas aproveitando, né, o momento para o trabalho psicoeducativo, né, que não é diferente do passado, que você estava na night aí, num bar, né, em algum lugar mais tarde da noite, e você tinha que ter um certo cuidado. Você não ia pegar carona com qualquer um, você não ia, sabe, ter aí, né, já levar para tua casa, do bar para tua casa, sem saber, né, se a sujeita ou o sujeito tem endereço fixo, tem, né, é confiável, né? Então, eu acho que a gente precisa continuar tendo certos cuidados que nos protejam, né? Só que hoje, com essa coisa das redes virtuais, do mundo digital, as pessoas conversam tanto, elas falam tanto, que elas criam uma pseudo, né, uma fantasia de que elas já estão íntimas, que elas já sabem tudo, que elas, né, elas confiam plenamente. Então, o nosso trabalho, acho que é muito nesse sentido, né, de certa forma, estimular os mais velhos a terem acesso, eles também podem, eles também têm direito, né,
a conhecer pessoas, a ter uma diversão e sair com alguém, encontrar tal, mas fazendo o trabalho psicoeducativo e com os mais novos, trabalhar os mais novos e os pais também, que muitas vezes não têm noção, né, de que eles são pais e que eles ainda são considerados as figuras que podem proteger, que mais podem proteger, né? Margarete, você acaba também de falar um pouco do que a outra pergunta que tem na sequência aqui, o Felipe Tenório, ele pergunta se não seria caso de uma abordagem psicoterápica específica para essas questões, ou esses problemas antigos que ganharam roupagem novas e com as mídias sociais. Você estava acabando de dizer isso, Eu acho que e a gente tem que se atualizar. O próprio celular, você vai dormir, ele atualiza sozinho, você não precisa fazer nada. Você acorda, ele já está atualizado. Agora, a gente não pode parar, né? E achar que tá, e alguém vai fazer isso, né? Eu acho que, ok, quem não tá, por exemplo, à vontade para fazer, né, pode encaminhar, né? Pode encaminhar, mas eu acho que vale a pena a gente se atualizar também. Eu não tenho dúvida disso. Mas aí também complementando, que a Catarina estava lembrando de uma coisa: existem algumas características psicopatológicas que se associam aos abusos dessas tecnologias. E, Sim, Catarina, sim. você passou a impressão que também trabalharia essas pessoas de uma forma semelhante àquelas que não estão abusando da tecnologia, porque são as características patológicas que estão sendo usadas para a tecnologia, e não o contrário. Isso. O problema basal é outro, né? Ah, desculpe. Não, é exatamente isso, exatamente, a base é outra, e muitas vezes o conteúdo é diferente, mas a forma do sintoma é muito parecido, né? Então a gente pode ir por esse caminho para fazer, principalmente quando chega uma coisa nova, uma coisa mais que a gente, inusitada, a gente vai para a forma, para qual é o papel daquilo ali na vida da pessoa, e a gente vai ver esse estreitamento do repertório, né? O prazer está todo ali, isso pensando em quadros patológicos, e sempre fazendo diagnóstico diferencial com transtorno bipolar, com toque, como foi muito bem colocado, né? Mas é isso, acaba que a gente já faz isso com outros temas, com outros tópicos, né? Aqui é só uma temática diferente e a gente tem que compreender as particularidades. Eu acho que é não colocar tudo no mesmo pacote, né? Quer dizer, assim como a gente não pode falar só, né, que o problema é o tempo de tela, o tempo disso, né? Não, que tela é essa? De que tela nós estamos falando, né? De que conteúdo, né? Em que contexto, né? E aí, até para fazer um diagnóstico diferencial também, concordo, muito legal você trazer isso, eu acho bem Tudo importante. pode ser usado, né? Qualquer instrumento pode ser utilizado para o bem e para o mal, né? Então, Sim, mas claro, no fim olha, das contas, eu tenho alguns legal. pacientes que fazem uma coisa interessante, vê? Eles baixam o Tinder, sei lá, vai viajar daqui a 2 meses para França. Baixa o Tinder, bota a localização que vai viajar, entendeu? Bota a localização Já da França. prepara, prepara o E não só terreno. paquera, mas vai conversando 2 meses com a pessoa, você faz um grupo de amigos e já tem com quem sair. O pessoal já chega com os rolês tudo organizado. Não só paquera, mas se usa, inclusive, para fazer essa rede de contatos, né? Para, enfim, turistar junto. Então, os aplicativos de paquera, eles são utilizados para muita coisa, né? Sim, Não só com fim sexual. Júlia, o que você pode dizer desses dois questionamentos das pessoas mais velhas e também o que a gente faz com as pessoas que têm reclamações? Concordo com o que a Catarina e a Margarete falaram, e assim, complementando, que eu penso que assim, é igual a gente tem que fazer com os adolescentes, os pais, orientar as famílias, né? Porque existe um estigma de que o envelhecimento, as pessoas deixam de ter a sexualidade, né? Então, a partir do momento que se envelhece, é igual as casas de repouso, se a gente for ver. Existe a separação, né, na casa de repouso. Não pode ter casais. Então, assim, hoje a gente vê algumas casas de repouso que eles estão repaginando, que tem até jogos stripper, um monte de coisa que eu falo assim, esse daí é diferente, que é o que, tipo, é uma novidade, porque chega o envelhecimento, sexualidade não existe, ninguém mais faz sexo, ninguém mais tem desejo. E aí, às vezes, mesmo que a gente oriente o próprio paciente dos riscos, igual que se a gente for ver hoje é um novo momento, e que também tem uma questão que eu vejo
que é de cenário. Por mais que eles também tenham acesso, muitas das vezes o público acaba preferindo o contato presencial dos bailes ainda também tem isso, né? Eles ainda às vezes preferem, mas sentem falta porque é um estreitamento muito fácil, é uma forma muito mais fácil de você manter o vínculo, de você conversar, e as famílias às vezes não estão preparadas, está muito mais preparada para levar o familiar no baile se precisar, ou se preocupar que ele foi no baile, chegou em casa e está tudo bem, do que ele está conversando com alguém no aplicativo e que depois vai para o encontro e pera lá, da onde você conheceu essa pessoa? Foi no aplicativo? Então, assim, não é só a orientação do risco, porque às vezes vai cair em golpe, tudo, isso acontece, mas também a questão que às vezes os familiares na prática reprimem já, então eles têm que fazer às vezes escondido, né? Então fica aquela dualidade, que parece que volta aos adolescentes, né? Parece que volta todo mundo no mesmo cenário, eu tenho essa impressão. Uau! Tivemos uma boa discussão sobre o uso de tecnologia em contextos específicos. Em nome da Abens, eu quero agradecer a participação, a apresentação da Margarete Reis, a participação das duas debatedoras, a Júlia Medeiros, a Catarina de Moraes, usando esse horário numa noite de quarta-feira, fria aqui no sul do país, mas soubemos que lá no Nordeste continua quente, mas acho que é importante nós continuarmos a conversar sobre esses assuntos e repaginar e discutir de novo os assuntos, porque nós precisamos compreender tudo isso. Parabéns a vocês, parabéns à Abens, e vamos continuar com essas discussões todos os meses. A primeira quarta-feira do mês é um dia especial para o nosso congresso online da Abens. Aqui nós reapresentamos que os colegas vão levando pelo mundo aí para congressos internacionais, e essa é uma forma benéfica, né, de trazermos e compartilharmos com os outros associados da nosso grupo de especialistas e pesquisadores. Quero desejar uma boa noite para vocês. Lembrem-se, a semana que vem, dia 12, não teremos a atividade da Abens, que é costumeira nas quartas-feiras, mas na outra voltamos com as atividades. Boa noite a todos. Boa Até mais. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigada, Obrigada. boa Tchau. noite. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.